Nesses anos que eu tenho tido a alegria de estar aqui, a quem continuamente rendo graças a Deus com muita alegria, e Ele sabe a intensidade da minha sinceridade, este é um dia que sempre me marcou aqui na nossa paróquia, porque já desde manhã nós vamos percebendo as docilidades, as delicadezas de Deus em muitos sinais. Quando a gente se encontra sempre às 8 horas da manhã, quase sempre frio, e ali nós vamos começando este tão tradicional caminho que a igreja faz, não é? Aquela confecção dos tapetes, e ali a gente vai vendo crianças que na sua ingenuidade vão nos ajudando, não é? E creio sempre nessa hora escutar, não é? Aquela voz de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu vejo que é a gratidão mais linda da oferta que ele pode receber. Depois jovens, casais, famílias, enfim, passamos sempre uma manhã muito agradável e gostoso perceber que ninguém vem por uma obrigação, mas vem porque faz bem e nos agrada poder fazer alguma coisa que depois nós sabemos bem pela força da nossa fé será o caminho pelo qual Jesus ele vai passar. Depois sempre nos encontramos nesse momento, que é um momento que considero tão especial, todos nós consideramos, por isso estamos aqui. E como é bom ver, né, que dentro de uma dimensão da nossa cidade, muitos se reservam, né, abrem mão de algumas viagens, né, por um feriado às vezes tão esperado, para que juntos a gente possa viver essa tão bonita experiência da nossa fé. Então tudo isso são sinais muito claros da delicadeza de Deus, que confirmam que vale a pena a gente estar aqui vivendo este caminho de seguimento a Ele. Depois deste dia, por excelência, nós temos essa tradição dentro da igreja, toda quinta-feira, o dia eucarístico, mas hoje é por excelência, o dia em que a igreja nos reserva uma solenidade para que a gente possa, de algum modo, de maneira um pouco mais, quem sabe, descansada, celebrar a essência da nossa fé. Porque quando nós celebramos, minha gente, o Santíssimo Corpo e Sangue do Cristo, nós estamos celebrando aquilo que marca definitivamente a nossa identidade, o alimento espiritual das nossas almas, que nos ajuda a viver bem o caminho que nós precisamos viver. E essa temática do pão, ela vai acompanhar a história sagrada. Nós vimos bem no Êxodo, já lá, na tradição dos antigos, Deus faz uma aliança com o povo, e Ele se utiliza de um rito. O rito é esse. Ele vai derramar o seu sangue recordando os primogênitos hebreus. Depois Ele vai nos fazer pela ceia, pelo pão, pelo maná, a oferta do alimento que vai sustentar os nossos pais no deserto. Mas tudo isso passa por um rito. Então a gente vai ver que o berço de um rito sacramental está lá no coração de Deus. Claro que depois a igreja, se alimentando da história do tempo, e claro, com a pessoa de Jesus Cristo, que define esta aliança por todo sempre, então ela vem sacramentar, fazer aquele ato da aliança um sacramento para nós. E aí nós vamos compreender o que era a importância disso para aquele povo. O homem de Deus que trazia o sangue do animal e ofertava no altar de Deus, dentro da sua liturgia, aquele momento não era o sangue do animal que era ofertado. Para eles, aquele momento era a oferta daquele que depositava o sangue do animal sobre o altar. Então eu recolhia o sangue do animal do nosso sacrifício, e em nome desta comunidade eu apresentava diante de Deus, e Deus acolhia a nossa oração. Tanto que alimentar-se do sangue dos animais era para eles o quê? Se eu me alimento deste animal, eu vou ter essa força, essa vivacidade, essa violência, eu serei forte como animal. Então o Cristo vem e vai romper o sacrifício de um animal, e vai fazer da sua vida, não um sacrifício no sentido da dor. O que é sacrificar? É tornar sagrado. Então ele vai tornar o seu ato, a sua entrega, um sacramento a Deus, e vai fazer com que o seu sangue derramado na cruz, no ato da misericórdia, venha selar por todo sempre essa tão bonita entrega que nós queremos viver e fazer da nossa vida também a Ele.
Por isso que Jesus vai nos propor isso. Por isso que nós vamos compreender que daquele sacrifício do sangue do animal, do pão do deserto, do maná, ele agora quer se tornar o sacrifício definitivo, mas não mais pela dor, o sacrifício que nos leva à redenção. Parece uma coisa complicada, mas é simples. É Jesus dizendo: eu quero que no meu ato, todos, cada um, possa se sentir a oferta mais agradável a Deus. Deus está recolhendo no meu sangue sacrificial da cruz a sua oferta, a sua oração, a sua entrega, a sua gratidão. Deus nos eleva na cruz a viver esse mistério tão bonito do seu corpo e do seu sangue, que é a oferta maior a Deus. Então a missa, ela resgata essa importância histórica da comunicação de Deus com o povo, e sacramentando isso nos permite viver o sentimento de uma Eucaristia. O que deveria ser a missa para nós? Um ato de sacrifício voltado de maneira muito central para a cruz, para o momento que Cristo morreu sobre o altar? Não. A missa para nós deveria resgatar o sentido maior do que era a ceia para o povo de Deus. Era essa reunião de família. Mais do que um sacrifício de dor, a oportunidade de nos encontrarmos como família, para a gente poder celebrar uma ceia juntos. Não é gostoso quando você faz uma ceia lá em casa? Você ainda liga para o padre: vem que hoje tem rabada, tem bucho, vamos comer, né? É assim. A Eucaristia quer ser, senão, uma reunião de amigos ao redor deste altar, para que a gente celebre o ato sagrado da entrega de Jesus a Deus, ao Pai, e levando cada um de nós também a viver esse mesmo sentimento de família. Então eu vou mergulhar a minha vida na experiência da Eucaristia, que eu comungo, cada dia mais que eu também mergulhar a minha vida na experiência da família que eu construo. Não existe comunhão sem família. Não tem como a gente poder comungar com o coração dividido. Isso que você vai compreender muitos ensinamentos de Jesus. Antes de nos aproximarmos dessa mesa, é tão bom a gente poder se reconciliar. E o ato de reconciliação é sim um ato de sacrifício, para que eu venha para o alimento com o sentimento de família, de pertença, onde cada um é cada um tem o seu jeito, mas aqui nos nossos jeitos a gente vai se ajeitando para a gente viver o jeito de Jesus, que é senão o grande sentido da família de irmãos e irmãs nele. Por isso, meus irmãos, que neste ano, que cada vez mais, tocando o mistério do sagrado corpo e sangue de Jesus, nós também nos sintamos provocados a viver esse sentimento de família que Ele quer despertar em cada um de nós. Eis o ato sacrificial: romper as barreiras, vencer as divisões, construir a unidade. E tudo isso é dom de Deus. Quando a gente abre o coração e faz o nosso pedido central, isso: Senhor, dê-me um coração bom. Não é assim que a gente reza sempre para Jesus, não é? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Você já deve ter rezado isso tantas vezes. E a gente tomar consciência do que nós estamos pedindo para Jesus é muito sério. Fazei o meu coração semelhante ao seu. Se a gente parasse para pensar apenas nessa tão linda oração: fazei o meu coração semelhante ao seu. O que era o coração de Jesus? O que era esse coração pronto, aberto, para derramar sobre nós misericórdia, para nos aproximar do céu? Palavras que nos reconciliam com a misericórdia do Pai, atitudes que nos possibilitam, após as nossas quedas e fragilidades, uma oportunidade de dizer que nós não estamos perdidos de tudo. Mesmo que as nossas escolhas não tenham sido as melhores, Deus ainda espera uma atitude heróica de cada um de nós, de entrar na nossa consciência e de nos ajudar a perceber que eu não posso mais ficar assim ou viver assim. É preciso dar esse passo da primeira comunhão que eu preciso fazer, a comunhão com a misericórdia de Deus. Resgatado nessa misericórdia, então nós vivemos esse sentimento de família que a Eucaristia quer despertar em cada um de nós. A Eucaristia é isso.
é quando eu saio um pouco de mim e vou ao encontro do outro. Quando a gente vai saindo de nós mesmos e vamos construindo esta grande comunidade dos filhos e filhas de Deus. Aí sim nós podemos dizer: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, porque Ele é a razão única da minha gratidão. Ele é o porquê de eu ainda estar aqui e acreditar que o meu caminho é o caminho que precisa chegar ao céu, e que sem Ele eu não serei nada, e que eu necessito da sua bondade, da sua misericórdia, para que eu não desista de firmar os meus passos, ainda que débeis, a buscar esse caminho da santidade. Que essa graça hoje possa acontecer no seu coração, acontecer em nossos corações, a fim de que continuemos sendo essa tão bonita comunidade do povo de Deus que peregrina para o céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.